Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, aproveitando que vocês estão em pé, abramos as Bíblias. Primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11. Iremos ler 2 versículos, o 23 e o 24. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Louvo a Deus por estar com vocês. Estive aqui na sexta-feira, cultuando com vocês. Ontem estávamos com o pastor Manuel Júnior ali em Conceição do Coité, na Santa Ceia. E aprove a Deus também nos permite chegar aqui pela manhã para cooperar com vocês na Santa Ceia, aqui em Serrinha, e à noite no encerramento do Congresso dos Jovens. Deus abençoe a todos os Jades. Ainda tem fôlego aí para glorificar Jesus em jovens? Cadê? Meu Deus do céu, glória a Jesus. Deus abençoe o pastor Nathaniel Oliveira. Deus abençoe, pastor, obrigado, viu? Por nos permitir cooperar com o senhor. Pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor grandemente. Um muito amável, homens amáveis. Deus abençoe os obreiros da casa do Senhor, todos os irmãos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, os porteiros que me receberam muito bem desde sexta-feira, uma igreja muito simpática, levando boas recordações daqui de Serrinha. Irmão Wayne e Júnior. Deus abençoe vocês grandemente. Quem encontrou o texto, diga amém. Júnior, tu és um amigo, Júnior. Em nome de Jesus, noite a gente te agradece. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Repita comigo assim: fazer isto em memória de mim. Sente-se glorificando a Deus, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero pensar com vocês nessa manhã de Santa Ceia sobre o tema: qual é a importância de recordar? Qual é a importância de recordar? Você pode repetir comigo? Diga: qual é a importância de recordar? Queridos, ao lermos a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto, nós estamos diante de uma escritura bíblica escrita em meados dos anos 55 ou anos 56 depois de Cristo. Paulo, ao escrever essa carta, ele traz um tema central, tratando sobre problemas da igreja e suas soluções. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, a igreja estabelecida na cidade de Corinto, ela passou algumas adversidades. E quando lemos sobre a cidade de Corinto, é uma cidade antiga da Grécia e era em muitos aspectos a metrópole grega de maior destaque nos tempos do apóstolo Paulo. Assim, meus irmãos, como muitas outras cidades prósperas do mundo de hoje, a cidade de Corinto, ela era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. O pecado naquela cidade, em todas as formas, dominava, graçava, de maneira que a sua má fama era notória em toda a região, em cidades circunvizinhas. Quando lemos sobre a igreja que estava estabelecida na cidade de Corinto, percebemos que, juntamente com Priscila e Áquila, e com a sua própria equipe apostólica, Paulo fundou a igreja em Corinto durante o seu ministério de 18 meses ali, em sua segunda viagem missionária. Isso está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 1 ao 17, que testifica o estabelecimento da igreja de Deus na cidade de Corinto. A igreja, meus irmãos, ela era composta por alguns judeus, sendo sua maioria constituída de gentios convertidos do paganismo. E percebemos também, segundo a história bíblica, depois da partida do apóstolo Paulo de Corinto, surgiram vários problemas. Com isso, houve a necessidade do apóstolo Paulo escrever esta carta a esta igreja. Quando lemos, queridos, sobre esses problemas, ou falamos sobre os problemas, quais eram os problemas da igreja de Corinto? Trouxe alguns aqui para mencioná-los nessa manhã. Membros carnais que não viviam o genuíno evangelho e que flertavam com o pecado. Brincavam com a santidade de Deus
e Paulo teve que os tratar pela palavra. Na igreja também reinava o espírito de divisão, pois no capítulo introdutório percebemos que uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Cefas, outros diziam que era de Apolo. Aí Paulo vem com a palavra e diz: nem Paulo, nem Cefas e nem Apolo morreu por vocês. Quem morreu e os redimiu foi Jesus Cristo, e este o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia fala sobre esse espírito de divisão que Paulo também trata a igreja de Corinto. Também havia a tolerância do pecado, tipo incesto que houve na igreja. Havia também muitas imoralidades sexuais em gerais, a ação judicial entre os irmãos, ideias humanistas a respeito da verdade apostólica e conflito a respeito da liberdade cristã. Tudo isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E olhe só, era uma igreja que tinha os dons espirituais ativos. Quando agora falamos sobre essa visão de Santa Ceia, essa perspectiva de Santa Ceia, sobre a importância do recordar, ao lermos sobre a Santa Ceia do Senhor, sabemos que Jesus estabeleceu a Santa Ceia. E em 4 trechos bíblicos vemos isto: Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 25, Lucas capítulo 22, versículo 15 ao 20, e por fim 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 32. São as passagens bíblicas que falam sobre a cerimônia ou a celebração da Santa Ceia do Senhor. Quando lemos este último texto, 1 Coríntios 11, é o capítulo que nós tomamos por base. Nós, em maioria assembleana, lemos 1 Coríntios 11 como texto áureo para a celebração de Santa Ceia. Quando falamos, queridos, sobre recordar, sobre fazer isto em memória de mim, por que que devemos ceiar, jovens, memorizando Cristo, ou trazendo à memória o Calvário? Quando falamos sobre memória, nós trazemos uma palavra grega, anamnesis. Repita comigo, por favor, diga assim: anamnesis. Anamnesis do grego significa lembrança, recordação. Quando falamos sobre lembrança e recordação no que se diz respeito à Santa Ceia, fazer isto em memória de mim significa dizer que enquanto estamos participando da Santa Ceia, devemos pensar, relembrar e refletir sobre o Calvário. Quando pensamos sobre a morte de Cristo no Calvário, entendemos que houve o estabelecimento da redenção. A vontade soberana de Deus se revela com a entrega de Cristo para salvar os pecadores. Com isso, fazer isto em memória dele, fazer isto em lembrança dele, em recordação dele, traz-nos à tona a miséria do pecado, que um dia tentou nos afastar de sua presença. Quando nós recordamos, fazemos isto em memória dele, estamos valorizando o essencial da igreja cristã. A igreja primitiva, ela está solidificada na morte salvífica e na ressurreição de Jesus Cristo. Sem a morte de Cristo não haveria igreja. Sem a encarnação do Cristo não haveria a eternidade com Deus Pai. Então, quando participamos da Santa Ceia, ao mesmo tempo que vem o gozo pela eternidade com Deus, vem a reflexão das misérias praticadas. A recordação me faz ativar as minhas experiências. Isso é psicológico. Quando você senta com alguém mais velho e ele começa a conversar sobre coisas passadas, quando é algo que traz à tona uma alegria, ele sorri. Outros, quando fala sobre uma situação de luto ou de perda, você percebe que eles chegam a chorar. Por quê? Porque quando eu penso, quando eu lembro, quando eu recordo, eu trago para o meu presente experiências antigas. Eu trago para o meu presente cenas antigas, vivências antigas. O lembrar tem a capacidade de ativar as minhas experiências passadas. Por isso que a igreja não pode jamais desprezar a Santa Ceia ou a importância desta recordação. Por que eu lhes prego assim, ou dessa forma? Porque vivemos em um tempo, pastor Nathaniel, que muitos entram da igreja, principalmente no culto de Santa Ceia, e entra como se fosse um culto qualquer. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja como se fosse um culto qualquer, não dão o peso devido ou o respeito devido que o culto de Santa Ceia deve se ter. E paz, meus irmãos, tem alguns que são batizados nas águas
e toma o vinho, o suco da uva, come um pedaço de pão, como se estivesse comendo qualquer coisa ou tomando qualquer coisa. E quando pensamos na Bíblia, nós entendemos que o ato de cercar a mesa do Senhor é todo o mês, ou de acordo com cada igreja, cada quinzena, uns celebram a Santa Ceia. Eu ativo as experiências do Calvário em mim. Quando as experiências do Calvário estão ativadas em mim, a minha carne é constrangida pela minha imoralidade do pecado natural. Quando eu lembro desta morte salvífica, eu me constranjo e digo para mim: não sou merecedor disto. Eu não sou merecedor da graça. A misericórdia de Deus é não dar aquilo que nós merecemos. E o que é que nós merecemos, irmãos? Morte, inferno, trevas, destruição. Só que a graça é interessante, porque a graça nos dá aquilo que nós não merecemos. É o favor imerecido, a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus. E se merecer um glória, você vai dar bem forte: a salvação em Jesus Cristo. Quem pode glorificar a Deus pela salvação de sua alma nesta manhã? Quando eu recordo as minhas experiências de conversão, ou eu lembro da Santa Ceia, eu estou trazendo à tona a necessidade de preservar um marco histórico da igreja primitiva, estabelecida por Cristo, para nos conduzir à eternidade com Deus Pai. Quando eu assim participo da Santa Ceia e não recordo com essa visão, eu me torno um irresponsável espiritualmente. Porque a responsabilidade espiritual do cristão em um culto de Santa Ceia é, antes de entrar por essas portas, se examinar. Por isso que Paulo fala sobre: examine-se o homem a si mesmo. Para que faça o quê? Coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe, ele come para a sua própria indignação, ou condenação, ou maldição. Então, quando eu não trago esta recordação, eu sou um irresponsável, porque a minha vida espiritual está em jogo. A entrega de Cristo está à tona, expressa. Foi feita para quê? Por mim. Mas para esta entrega ser feita, a Bíblia nos diz que ele teve que padecer. Para essa entrega ser selada, ele teve que ser vituperado. Para essa entrega se consumar, ele teve que ser crucificado. Quando eu desprezo o vitupério, o padecimento e a crucificação, eu não estou respeitando a obra da redenção. Quando eu não respeito a obra da redenção, eu não estou constrangido, pois o constrangimento pela minha condição e a alegria pela entrega de Jesus devem sempre ser lembradas, para que o propósito inicial da salvação não seja sufocado. Pelo que, Thales? Por esse pseudo-evangelho que tem sido pregado por aí. O pseudo-evangelho dos milagres, o evangelho das portas abertas, o evangelho do pega-pega, do toma-toma, do recebe-recebe, que não tem Jesus como centro, que não tem Jesus como mola propulsora principal. Este evangelho tem retirado da mentalidade de muitos crentes o reconhecimento da sua dependência divina. Quando esse meu reconhecimento da dependência divina se perde, eu me torno massa de manipulação dos pregadores, dos falsos obreiros, dos falsos mestres, que têm conduzido o rebanho para uma visão errada no que se diz respeito ao evangelho. Quando eu recordo ou me lembro, aleluia, faço isto em memória dele, ele me dá a capacidade de ativar em mim a graça da vida. A graça da vida é ativada, porque lembrando disto, eu entendo que se não fosse a vida em Cristo encarnada, eu não estaria vivo espiritualmente aqui. Quem sabe quantos de vocês, se pegarem esse microfone aqui agora, dirão a vida pregressa que viveram há anos atrás?
Quantos aqui que não eram nem para estarem mais vivos ou vivas, viviam uma vida torta, trouxa, atrapalhada. Aí quem é que chegou para te dar vida? Quem é que foi lá naquele charco de lodo? Quem é que foi lá naquela casa, naquela cadeia, naquela esquina? Quem é que foi lá naquele bar? Às vezes por intermédio do irmão, sem muita letra, no pro mod, no pro via, no pro donde, mas ele cantou o hino 15 da harpa, e tu ouvisse o hino e sentisse a graça da vida em ti, a salvação da tua alma e o perdão dos teus pecados. A recordação ativa a graça da vida. Eu só estou aqui por causa disto. Eu só estou aqui por causa da graça. Só estou pregando em Serrinha porque a graça me alcançou. Só estás aqui participando porque a graça te alcançou. A tua família está de pé porque a graça da vida chegou lá. Porque o inimigo quis ir andar como pode, mas o céu disse: não toca, porque a minha vida guarnece, a minha vida está protegendo a casa, a graça da vida. Eu estou sentindo Deus aqui nesta manhã. Remicanda, chá. Eu estou sentindo a presença, pastor Nathaniel Oliveira, da graça da vida na Santa Ceia aqui nesta manhã. Aleluia. Cante, remácia. Eu notei uma coisa interessante. A morte de Jesus Cristo, a morte salvífica de Jesus Cristo, deu significado à nossa eternidade. A nossa eternidade só tem significado por causa da morte de Jesus. Sem a morte de Cristo não teríamos significado. Por quê? Qual é o significado eterno sem Cristo? Diga comigo: inferno. A nossa vida só teve um significado porque Jesus morreu e nos levou para onde? Para a presença de Deus. Escute só, olhe bem para a minha mão. Estávamos distantes. Quando Ele vem, Ele faz o quê? Nos aproxima. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Só Ele é o mediador. Ou seja, Ele é o caminho, pastor Nathaniel, pastor Claudinei, que nos leva para perto de Deus. Por isso, quando eu venho para uma Santa Ceia, irmãos, eu entendo que a Santa Ceia me aproxima ainda mais de Deus. Xadaracanda. A Santa Ceia tem a capacidade, olha como é interessante, de me trazer para perto. Por isso que, olha, irmãos, quantos crentes às vezes vêm para uma Santa Ceia pensando em desistir de tudo, pensando em parar de tudo, o mês todo de prova, de situação adversa. Quando entra aqui, aí começa a cantar: pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com que emanou, diga onde? Do Calvário. Aí o irmão canta: pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. É o sangue que nos aproxima de Deus. Eu estou sentindo Ele perto da gente aqui em Serrinha nesta manhã. Isso não é coisa de pregador, não. Eu estou sentindo a presença dele literalmente perto da gente aqui. E é manhã de você ser renovado por Jesus aqui nesta manhã. Então se rende logo diante da presença dele, porque a presença está aqui para renovar. Recebe a presença da vida dentro de tua vida. Agora recebe. Olha os cânticos espirituais voltando para a tua boca. Olha os dons do Espírito voltando
pronto para os teus lábios. Deus está ativando em ti a tua vida espiritual de novo. Volta. As coisas vão voltar ao normal a partir desta manhã na sua vida. O sangue te aproxima de Deus. Oh, glória. Olha o significado que a morte de Deus, de Cristo, nos deu. A nossa eternidade agora tem significado. Como um grande coral, digam assim comigo, por favor, diga assim: a nossa eternidade tem significado. Por que eu digo isso? Às vezes passa alguém perto de uma casa de um crente, está lá um crente numa prova terrível, mas a irmã está cantando dentro de casa. Às vezes o camarada trabalha na agricultura cortando cana, e o irmão cantando um hino, cortando cana, suado, um sol quente, rachante. Aí alguém que não é crente olha e diz: meu amigo, tu está numa situação dessa, ganhando uma mixaria por mês, tu aí com as contas atrasadas. Eu acho interessante porque, numa linguagem aplicada aqui agora, eu achei esse crente olha para esse camarada e diz: eu estou cantando porque a minha eternidade tem significado. Eu estou cortando cana aqui cantando porque a minha eternidade tem significado. Que significado é esse? A minha alma está salva em Jesus. Aleluia. A morte de Cristo é a nossa maior motivação. O que é que motiva a igreja a ser igreja? A maior motivação que nós temos aqui não é no serviço, primeiro lugar, não. A maior motivação da igreja em prioridade é viver em luta contra o pecado. Escute, quando eu sou motivado pela morte de Cristo, eu não abro porta ou brecha para o pecado. Por quê? Porque a minha motivação maior não são as minhas patentes. A minha motivação maior não é o meu reconhecimento social, é a presença de Deus. Porque se o pecado tem a capacidade de fraturar a aliança, o inimigo da igreja sempre lutará para quebrar a aliança de crente. Só que quando eu estou consciente de Cristo, do que Cristo fez e do que Ele fará por mim, eu entendo que a minha luta contra o pecado é séria. Eu não brinco com o pecado, não. Eu estou ativo todo dia, manhã, tarde e noite, ligado. É ligada. Por quê? Porque a qualquer momento, se você vacilar, o inimigo retira você do lugar da presença. Só que a maior motivação de muitos não tem sido mais, irmãos, a presença de Deus. Quando lemos a Bíblia, percebemos que Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, na Nova Versão Internacional, está escrito: afastem-se de toda forma de mal, ou na corrigida, aparência do mal. Só que muitos estão dentro do espaço do culto, não fugindo mais da aparência do mal, mas com o mal já dentro deles. Dentro de um lugar como esse, existem pessoas que o mal está dentro e enraizado. O que é que acontece com essas pessoas? O que é que aconteceu com elas? Desvalorizaram o efeito da redenção, desvalorizaram e desrespeitaram a morte de Jesus Cristo, vacilaram no cuidado contra o pecado, abriram brechas, de uma brecha foi uma janela, de uma janela foi uma porta. O inimigo entrou e enraizou-se nele como um trono. Vou dizer uma palavra com muita responsabilidade. Você tem sido um trono, é para alguém aqui, de Satanás. Mas nessa manhã, Deus vai mudar o governo do trono. Há uma libertação na vida de alguém aqui nesta manhã, em Serrinha, Bahia. Você tem vacilado, a brecha abriu-se, a porta abriu-se ainda mais. Tu estás presa em algo, preso em algo. Mas a força do Calvário, do Cristo ressuscitado, Xerebaia, está arrancando o inimigo do trono da tua vida e dizendo: quem vai sentar aí a partir de hoje sou eu. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. O espaço está recebendo um morador novo.
Andaxeramaia. O espaço está recebendo um morador novo, e esse aí é permanente. Tu não vai brincar mais com o pecado, com as coisas do pecado, com a aparência do pecado. Deus vai te dar tanta força que tu vai vencer esses vícios, tu vai vencer esse costume fétido, que ao ponto da tua família dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem acredita que o trono vai ser ocupado pela presença de Deus? A minha maior motivação tem que ser resistir ao pecado. O pecado, ele impede a carreira cristã de prosseguir. O pecado impede da carreira da fé se desenvolver. Ele interrompe. Só que Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2 e 3 está escrito assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para o pregador, olhando para o dirigente da congregação, olhando para o irmão que caiu, olhando para a irmã que tropeçou na fé, olhando para o coordenador da mocidade, olhando para o vice, para o secretário. Não, olhando para Jesus. Diga esse nome bem forte, diga: Jesus. Que nome maravilhoso. Olhando para Jesus. Quem é este? Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, olha o que ele suportou por nós. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ao escritor aos Hebreus, o escritor anônimo aos Hebreus escreve no versículo 3: considerai, valorizai, respeitai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em nossos ânimos. Quando lemos isso, sabe o que o escritor está dizendo aqui, irmãos? Que coisa maravilhosa. Quando você pensar em desfalecer, sabe o que ele está dizendo aqui? Considere, recorde, lembre, valorize. Eu estou sentindo ele aqui. Suporte isto, porque ele suportou mais por você. Que ouvenense provinécia. Suporte esta afronta. Por que tu estás querendo desvanecer? Por que tu estás querendo retroceder do propósito do teu chamado? Por causa disso, tu acha que só isto tem a capacidade de te tirar do propósito? Lembra do que Cristo suportou por ti. Alguém não me apoia, não concorda com o que eu quero fazer. Lembra do que Cristo suportou por ti. Quando eu canto, alguém não dá glória. Lembra do que Cristo suportou por ti. Quando eu prego, alguém fica com a cara fechada, não me dá o suporte, não ora por mim. Lembra do que Cristo suportou por ti. Nada do que passamos ou venhamos a passar supera o que Ele suportou por nós. Aleluia. Quando eu penso sobre isso, quantas carreiras já não se perderam pelo fato de muitos desprezarem o efeito da morte de Cristo. Quem lembra de pessoas aqui que eram proativas na igreja, era um ótimo cooperador, uma ótima cooperadora, hoje se encontra o quê? Afastado, desviado da igreja, desviada da igreja. Por quê? Porque por alguma coisa deixou a fé, negociou a cruz, negociou a aliança com Deus. Agora, irmãos, quando pensamos sobre isso, tem algo que ainda piora, pois a cegueira espiritual que gera uma revolta, olhe, a cegueira espiritual gera uma revolta. A revolta, ela é gerada no coração do obreiro, da igreja, do jovem, da irmã, quando você está
desconectado com o efeito do Calvário. Escute só. Se tiver alguém revoltado aqui nessa manhã, o céu lhe diz: te acalme, se controle. Porque quando você está desconectado com o efeito do Calvário, vem a cegueira. Nada para você mais é compreendido por uma visão espiritual. Tudo é compreendido por uma visão natural. Se acontece um levante, você diz que foi logo o homem, alguém que forjou. Não entende que por trás de tudo aquilo tem algo espiritual agindo para gerar um problema, e daquele problema você fica cego espiritualmente, para depois gerar uma revolta no seu coração. E o pior, irmãos, quando gera uma revolta e se arrepende, se reconcilia, é uma bênção. E quando gera a revolta, que o camarada se torna um inimigo da cruz de Cristo. Quem já conheceu alguém aqui que era servo de Deus, protestante, pentecostal, continuista, se desviou da igreja, foi para o budismo, islamismo, virou ateu por causa de uma revolta? Quantos jovens estão se revoltando? Você olha assim, o menino pregava, rapaz, 14, 15 anos, hoje eu sou ateu, eu sou agnóstico, irmão Thales. Aposto que tu vai para o inferno com esse negócio de agnóstico. Tu vai para o inferno com esse negócio de agnóstico, porque só quem vai subir é quem tem Jesus na vida. Diga amém por isso. Muitos se tornam inimigos da cruz de Cristo, que se opõem a tudo no que se diz respeito a Cristo, obra de Cristo, evangelho de Cristo e igreja de Cristo. Todo aquele que persegue a igreja de Cristo é inimigo da cruz de Cristo. Todo aquele que se coloca como atrapalho da obra de Cristo se torna inimigo da cruz de Cristo. Eu vou dizer uma verdade para os irmãos: tem muito crente que é inimigo da cruz de Cristo. Tem, irmão Thales? Tem. Ele tem a credencial, mas tudo que se refere à obra, ele coloca o pé, ele atrapalha, ela coloca o pé, ela dá uma opinião para atrapalhar. Mas nesta manhã o céu está dizendo: quem é que pode lutar contra o oleiro? Quem é que tem autoridade contra o Deus da obra? Ou tu participa da obra, ou Deus vai te tirar dela. Mas que não vai ter interrupção, não, realmente vai ter. Deus está dizendo: não vai ter trava, não vai ter bloqueio, não vai ter embaraço, não vai ter atrapalho capaz de impedir a obra de Deus de se desenvolver aqui em Serrinha. Glorifica a Deus pela palavra. Olha, Deus tirando os atrapalhos aqui, pastor, do campo de Serrinha. Ou participa, ou Deus vai tirar. Ou soma, ou Deus vai tirar. Não sejamos inimigos da cruz de Cristo. Quem adora a Deus pela palavra? Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 20, Paulo está escrevendo sobre isso. Porque muitos há dos quais muitas das vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Paulo estava escrevendo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, coisas naturais, aqui, só pensa nas coisas daqui. É o crente natural, que não entende as coisas do Espírito. Tem muita gente assim ou não tem? Tem muita gente assim ou não tem? Quando eu recordo, o que é que a recordação me dá a capacidade? De manter a minha identidade espiritual. Repita comigo bem forte: identidade espiritual. A identidade espiritual da igreja não pode ser distorcida, transformada. Por isso que quando eu recordo, olha a importância da Santa Ceia, muita coisa, né, irmão? Vou terminar, concluir por causa do horário. A importância da Santa Ceia, pastor Nathaniel, é tão poderosa que me dá a capacidade, jovens da UJADES, manter a minha identidade espiritual de igreja. Ou seja, eu não sou enganado por vãs filosofias ou por ideologias do sistema deste mundo. Por quê? Porque quando vem uma ideologia, eu lembro: Jesus morreu por mim. Eu já usufruí desta graça, eu não vou perder a minha identidade. E um grande problema de muitos hoje é porque eles estão perdendo a identidade espiritual.
Quando eu lembro que Jesus morreu com o propósito de redenção, tenho a capacidade de ser fortificado para vencer as forças espirituais e lutar contra as ideologias das trevas. Por isso que quando você vem para uma Santa Ceia, entenda que aqui é o momento aonde Jesus vai lhe reforçar. Para quê? Para mais um mês de batalha. Aqui você vai ser guarnecido por armas espirituais. Aqui você vai ser revestido por uma autoridade que lhe dará a capacidade de passar mais um mês vencendo o pecado. Por isso que a Santa Ceia me faz manter a minha identidade espiritual. Sou motivado a cooperar na sua obra, sem a intenção de reconhecimento pessoal. Escute bem, outra coisa interessante: quando eu faço isso em memória de Cristo, eu tenho a capacidade, irmãos, de fazer a obra de Deus sem nenhuma intenção de reconhecimento pessoal. Escute uma coisa, irmãos: quando você vê alguém fazendo qualquer coisa na igreja, querendo ser visto por alguém, esse aí está fora do padrão de Cristo. Sabe por quê? Quem lembra que Jesus dizia assim: olha, eu estou lhe curando, mas não diga a ninguém não, viu? Eu estou operando um sinal aqui, mas não diga a ninguém não. Quando meus espécies diziam. Jesus é o maior exemplo, irmãos, de fazer as coisas para Deus sem procurar holofote. Aleluia. Quando eu recordo a cruz e participo da Santa Ceia, a Santa Ceia me dá a capacidade de não me ensoberbecer. Sabe por quê? Porque quando você pensar que é alguma coisa, eu prego bem demais, eu canto bem demais, eu ensino bem demais. Se eu não estiver ali com o pastor Nathaniel, naquela congregação, eu duvido a obra desenvolver. Vai nessa. Se eu não estiver aqui na coordenação da congregação, o trabalho míngua. Vai pensando assim. Porque papai sabe tratar com soberbo, viu, irmão? Diga amém pela palavra. Mas eu acredito que aqui, se tiver alguém, está ouvindo a palavra. Eu não vou dizer que não tem, né, pastor? Porque todo lugar tem soberbo, tem gente ruim, não é verdade? Todo lugar tem gente que não presta, não é verdade, irmãos? Mas a palavra nos trata. Diga amém pela palavra. Quando eu recordo, que bênção, rapaz, essa Santa Ceia, estou sentindo Deus aqui, meus irmãos. Eu não me ensoberbeço pelo serviço que eu presto. Se eu canto, eu entendo que é para a glória de Deus. Se eu prego aqui nessa manhã, é para a glória de Deus. Se eu evangelizo, é para a glória de Deus. Se eu ensino, é para a glória de Deus. Se eu coopero como presidente, é para a glória de Deus. Se ele me vê, se não me vê, se a irmã me vê, se não me vê, não tem problema, Deus ainda vê alguém no pasto. Mas não estão me vendo, tenha calma, é o tempo de Deus. Deus nunca vai te colocar no trono sem preparo e sem estrutura. Não queira queimar as etapas. Deus está te vendo na prestação do serviço. A soberba não me domina. O meu coração não é engodado pelo meu ego, mas a minha carne, a minha alma, o meu espírito, o meu coração, quando eu recordo, eu sou constrangido. São 11h23, pastor. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Com a permissão do anjo da igreja, fiquemos em pé, irmãos. Vai ter a celebração da ceia ainda. Para os irmãos não saírem muito tarde, obviamente. Diga comigo a importância de recordar. Agora, quando eu recordo sobre isso, a banda se prepara aí. Cadê o tecladista? A gente tem que fazer uma reflexão. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha, irmãos, a gente tem que fazer uma reflexão. Jovens, olhem para mim, todos os jovens que estão aí. Eu estou muito preocupado com a gente, com a geração de hoje. Sabe por quê? Porque literalmente a maioria dos jovens da gente está ceando sem a consciência do que é isso. Se você não entender o que é Calvário, meu amigo, sua vida espiritual vai, porque tudo envolve cruz. É muito bom Pentecoste, é muito bom, é muito bom, mas antes do Pentecoste teve o quê? Calvário. Tudo isso se resume em Calvário, gente. Os dons espirituais jamais estarão acima do Calvário. Jamais.
Só que tem um mini, irmã Wayne. Depois a senhora vai continuar cantando. Eu gosto. E refletir sobre ele. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Escute só. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho. Olha o que a gente merecia. O que eu merecia era morrer. Mas ele fez o quê? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, Tudo que eu tenho ele me deu. Bem baixinho, coloca a mão no coração, coloca a mão no coração. É recordar, temos que recordar. É Santa Ceia. Cante bem forte e diga assim: eu não sei o que ele viu. Pode cantar, irmão, bem. não entendo porque me amou. Cante, fecha os olhos. Eu não sou o que devia ser. Obrigado, Jesus. Mesmo assim ele me abraçou. Era na cama, Pequeno ele tão grande. Sou falho. Sintam a graça da vida nesta manhã agora. Quem precisa de saúde, recebe saúde. Eu merecia amor. Quem precisa de renovo na alma, recebe o renovo na alma. Prometeu o céu. Ansiedade vai embora. Síndrome do pânico vai embora. Quero adorar. Espírito do medo vai embora. Por isso Espírito da morte vai embora. A graça da vida está aqui, Senhor. Vai operando. Vai fazendo cirurgias espirituais aqui. Vai batizando também com o Espírito Santo agora. Olha Deus te renovando, mulher, nesta manhã. Obreiro, olha Deus te renovando. Mocidade, recebe, recebe. Olha as línguas estranhas voltando para a tua boca. Sobre nem nem priacia dagai. Jesus, eu só quero adorar. Jesus está aqui. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo. Há uma quebra de cadeias aqui forte. Eu jamais saberei. Mais de uma coisa. O mundo espiritual está tomando conhecimento nesta manhã sobre Andecai. A uma ação de libertação. Cárceres estão se rompendo. Se eu não adorar, Recebe liberdade na tua mente. algo em mim. Recebe liberdade na tua alma. Vai saber Jesus. que me Anamneses, a lembrança do faz Calvário. de uma coisa eu sei. Tudo que tem